Gente, estão me ouvindo? Beleza. Desculpa aí, mas mais uma vez eu me enrolei aqui com a. Deixei tudo certinho, até te peço desculpa, eu vi que eu estava com o áudio aberto aqui. Um amigo meu aqui me ligou aqui e acabou que mais cedo eu retornei, acabei conversando com ele alguns assuntos pessoais aí, se vocês ouviram aí, não tem problema não, mas peço desculpa aí que eu estava com o áudio aberto, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos fazer uma apresentação de um caso clínico, para a gente poder, eu vou deixar ele minimizado, porque a gente vai passando aqui, eu vou conduzindo com vocês para eu ver aqui as observações de vocês aqui ao lado. Então vamos lá. Só para a gente, deixa eu ver se eu coloquei o caso sim, certo. É esse mesmo. Então, a gente relembrando aqui, ó, no raio-x eu tenho a traqueia, as clavículas, as escápulas, né, que às vezes dá uma linha. Eu tenho aqui, como a gente conversou, a cúpula diafrêmica direita e esquerda, cúpulas diafragmáticas, os arcos costais, né. Aqui eu tenho a aorta, a artéria pulmonar logo abaixo, os hilos e a área cardíaca. Lembrando que aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, aqui eu tenho o átrio direito, e aí a bolha gástrica aqui embaixo. Primeiro caso, esse é um caso que nós vamos discutir um pouquinho hoje, é um paciente de 60 anos, branco, solteiro, natural de Pernambuco, procedente de São Paulo e era pintor. Ele tinha uma história de tosse seca e escarro com sangue há 3 semanas. Então, tosse seca e escarro com sangue há 3 semanas. Então, o paciente com história de trauma de atropelamento por moto há 1 mês, evoluindo após 1 semana com tosse seca associado à hemoptise. Em pequena quantidade, com piora progressiva. Nega dor torácica, febre, emagrecimento ou dispneia. Antecedentes, interrogatório de diferentes aparelhos, nada digno de nota, antecedentes pessoais, era tabagista, 40 anos, maço, hipertenso, negava hipertensão, diabetes, cardiopatia, etilista, fratura de tíbia, ele tinha essa fratura foi por conta do atropelamento, e nega outras patologias prévias e não fazia uso de medicações. Paciente orientado de exame físico que chamava atenção, ele tinha um murmúrio vesicular presente, roncos difusos em hemitórax direito. Essa era a alteração, roncos difusos em hemitórax esquerdo. Uma frequência respiratória de 20 incursões por minuto, uma saturação de 94 em ar ambiente. O restante, sem alterações. Aqui eu já chamo a atenção, não sei porque ficou desconfigurado desse jeito, mas eu vou tentar explicar para vocês. Tinha um coagulograma normal, uma glicose normal, tinha ureia, creatinina, nenhuma alteração de função renal, de eletrólitos, mas ele tinha uma importante anemia com uma hemoglobina de 7,53, um hematócrito de 20%. Esse aqui era a imagem dele, né? Eu não sei se quando eu não projeto, vocês conseguem ver só pequeno, né? Vocês não conseguem ver grande aí não, né? Tá. Mas tá dando para vocês verem pequeno ou dá para ampliar? Vocês conseguem ampliar sozinhos aí, né? Então tá. Então, vocês podem ampliar um pouco essa imagem para que vocês possam entender. Então, qual que é o exercício que nós temos que fazer diante de tudo que nós já discutimos ao longo das aulas teóricas? Então, eu começo a avaliar sempre o abdômen inferior. Se eu fosse um leigo, eu iria aqui. Mas eu não vou aqui, eu vou começar no abdômen inferior. Vejo a bolha gástrica, vejo que o seio costofrênico está preservado, não tem derrame pleural. Eu observo a caixa torácica, a princípio não tem fraturas, não tem nenhum dreno, não tem nenhuma alteração. Eu venho para o mediastino
e vejo que não tem um alargamento, tem o hilo direito, esquerdo, um pouquinho mais elevado esquerdo, a área cardíaca. Observo também quando eu vejo campos pulmonares, que comparo primeiro esse lado, depois esse, vejo que tem alguma alteração. Quando eu comparo os dois lados, eu vejo que aqui eu tenho uma opacidade heterogênea, diferente daqui, e aqui eu tenho uma opacidade homogênea, né? Tem uma coisa que eu pulei, mas foi meio de propósito, para que vocês não esqueçam. Antes de eu avaliar tudo isso que eu falei, eu tenho que avaliar esse raio-x, a identificação, e depois eu tenho que avaliar se ele está penetrado demais, se ele está rodado e se ele está insuflado. Então, aqui eu consigo contar arcos postais e eu vejo que tem que estar entre o 9º e o 11º, o pulmão, e aí ele está insuflado. Eu percebo que ele não está rodado, que eu traço uma linha e posso ver a distância entre as clavículas, se forem muito próximas, ele não está rodado. Por outro lado, eu percebo que um raio-x está muito penetrado, né? Está muito preto, mas de qualquer forma está dando para ser avaliado. Esse é o perfil, ele ajuda para a gente também, porque aqui eu vejo que tem no ápice ou na parte posterior superior, eu tenho também uma opacidade homogênea de limites precisos e uma outra opacidade heterogênea de limites menos precisos. Esse paciente você vê que esse raio-x é do dia 11/11 de 2015, porém esse paciente foi entendido como uma pneumonia e foi tratado esse foco de consolidação dele aí como tal. Vocês concordam? Alguém tem alguma coisa a falar? Alguém concorda? Também daria antibiótico? Não daria? Poderia pensar em tuberculose. Tuberculose, Pedro, é uma possibilidade. Vamos tentar, mas deram antibiótico. E pior que deram o pior que tem. Porque pensando em tuberculose, se a gente dá uma quinolona respiratória, a quinolona respiratória como moxifloxacino, levofloxacino, muitas vezes pode negativar o bacilo porque ele é uma segunda linha de tratamento. Então, deram a levo para esse paciente, uma levofloxacino por 7 dias, e esse aí é o raio-x após o tratamento de 7 dias, né, hospitalizado. O que a gente observa é que teve uma melhora, quer ver, uma melhora discreta daquela opacidade, heterogênea, logo abaixo dessa. Quando eu comparo as duas, eu observo que 7 dias depois deu uma discreta melhorada. Bem, esse era o perfil, uma discreta melhora, mas a opacidade homogênea estava aqui. E aí depois, no dia 26, mesmo em uso de antibiótico, por quase mais de 10 dias, e depois interrompido o tratamento, esse paciente voltou a piorar. Ele voltou, manteve a imagem e voltou a piorar com uma opacidade heterogênea mais definida, mais proeminente do que depois do tratamento. E aí, gente, alguém quer falar? Geralmente a caverna tuberculosa, eu tenho uma imagem no meio, então eu teria aqui uma imagem, aí teria uma parede espessa e no meio teria ar. Não tem, estaria preta. Hemotórax, quem falou aí, Roberta, vamos pensar em hemotórax. Hemotórax não é líquido? Ele não forma entre uma pleura e outra? O raio-x dele tem velamento seicostofrênico?
Pois é. Então é isso. Aí até poderia ser uma hemorragia, uma contusão pulmonar, né? Alveolar, mas na pleura não. Hemotórax, porque eu teria que ter alguma coisa do ponto de vista do seio, algum velamento, porque ele acaba escorrendo, né? A não ser que ele esteja inoculado, como a gente já viu alguns. Mas é isso aí, eu quero que vocês pensem, não tem problema em errar. Eu acho que o exercício de pensar é que faz a gente crescer, né? Esses questionamentos. Voltando aí, esse é o perfil dele, mantém, né? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz agora? Esse diagnóstico, pelo que eu estou vendo aqui do lado, a Roberta escrevendo, não é um diagnóstico fácil, mas é por isso que eu trouxe, né? Diagnóstico fácil, todo mundo vai dar. Aguardem isso, gente. 85% dos diagnósticos são fáceis, uma mão com açúcar, né? Mas tem 15% que dá muito trabalho para a gente. É justamente aí que está o grande desafio da medicina, né? E que está o desafio da gente poder não, Covid não pode ser, não. Covid, as imagens de Covid são mais vidro espolido, mas não é esse padrão, não. Isso aí também foi numa era que não tinha Covid. Não tinha, pelo menos aqui no Brasil. Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho, então. O que vocês fariam para esse paciente? Uma tomografia, não é? O próximo passo seria uma tomografia para que a gente possa pensar em alguma coisa mais definitiva. Vamos lá. Então, essa é uma janela para mediastino, onde aqui eu tenho o dorso, desculpa, eu tenho o externo do paciente, aqui a vértebra, então aqui eu tenho o dorso. E aqui eu tenho o lado direito, esquerdo, né? Os vasos aqui, eu consigo ver uma opacidade. E por que eu sei que está alto? Porque aqui está a traqueia, ó, tá vendo? Se a gente for descendo, ó, a imagem vai diminuindo, ó. A hora que começa a bifurcar a traqueia, broncofonte direito e esquerdo, esse é um corte para mediastino, onde eu não tenho o pulmão, né? Aqui já é um corte para pulmão, aqui está a traqueia, e aqui eu consigo ver uma massa mais homogênea e uma massa heterogênea envolvendo ela no terço superior esquerdo. Aqui está a tomografia também, descendo um pouquinho mais, ó, você vê que a imagem permanece, essa opacidade heterogênea. De acordo com que vai broncofonte direito e esquerdo, vai abaixando a imagem, vai descendo, essa imagem vai desaparecendo. Ó. Sendo assim, o pessoal resolveu fazer uma tomografia também levando... o Arthur está perguntando assim, é um tumor? Poderia, mas ele não tem história de emagrecimento, ele não tem história, só é tabagista. Ele não tinha nenhum sintoma, ele foi atropelado e chegou no hospital, né? Então, não sei, a gente pode ir pensando aí, né? Vamos amadurecendo as hipóteses. A hora que a gente fez o contraste nesse indivíduo, eu vejo que é um cara que tem área de enfisema, ó, essas partes mais pretas, né? Menos densidade. Olha, a gente vê que pegou uma imagem, né? Pegou essa imagem arredondada e uma imagem em volta, ó, né? Parece que teve extravasamento do contraste, ou que teve preenchimento do contraste.
A famosa imagem de olho de pão, né? Parece. Ó. E aqui a gente consegue ver, né? Melhor. Muito bacana essas imagens aqui que foram feitas naquela época. Aqui também, ó, parece que tem um contraste, parece que extravasou, né? E fez uma imagem bonita, né? De acordo com que vai descendo, a imagem vai desaparecendo. Foi feita uma broncoscopia, para ajudar aí, para a gente poder também não ficar muito tempo sem dar para vocês. Se ele era um DPocítico, perguntaram aqui, era tabagista e tinha DPOC, mas não tratava. Vamos lá, a broncoscopia foi feita uma broncoscopia, porque o paciente estava tendo aí essa história de hemoptise, então tem que ser feito mesmo, é uma das indicações. Sangramento proveniente do segmento apico-posterior do lobo superior esquerdo, sem lesões endobroncas visíveis, realizado lavado broncoalveolar e biópsia pulmonar. Como o colega falou, será se é um tumor? O que pode ser isso? Então foi pensado, foi feito isso. Então, lembrando para vocês, a broncoscopia é alguma endoscopia digestiva, só que muito mais complexa. A endoscopia digestiva, você tem um cano grande e que a pessoa não respira por ele. Esse aqui é um cano estreitado, você vai ocupar 50% do lumen e você não pode sedar muito o indivíduo, e nós temos vários caminhos. Desde depois, bronco, aí começa, né? Traqueia, broncofonte, aí tem broncofonte direito, esquerdo, intermédio, superior, décimo médio, inferior, e suas subdivisões. Então, nós temos vários segmentos. Então, a broncoscopia é um exame, na minha concepção, não defendendo a pneumologia, mas um exame muito complicado de fazer e tem que ter muita prática. Foi feito um lavado broncoalveolar para pesquisa de BAR, fungo, células neoplásicas e culturas todas negativas. E no escarro, no lavado broncoalveolar, a gente fez o escarro dele, veio tudo negativo, e no lavado broncoalveolar também veio negativo para tuberculose. E a biópsia, para nos auxiliar, veio um padrão de pneumonia intersticial aguda em fase fibroproliferativa e alterações citopáticas sugestivas de ação viral. Não ajudou em nada. Isso aí não ajudou em nada. Então, resumindo a história, nós temos um paciente com uma opacidade em terço superior esquerdo, com episódios de hemoptise, com uma anemia, perdendo sangue, e com isso, é tabagista e até o presente momento tratado com antibióticos sem melhora e com a broncoscopia e biópsias todas negativas. E aí? O que a gente faz? Nisso, gente, a família já está pé da vida com a gente, né? Paciente muito tempo hospitalizado, fazendo vários exames, ninguém acha uma solução e piorando. E aí? Como é que faz? Aí endometriose eu não poderia chutar aqui, porque nos dias de hoje tudo pode, mas isso aí infelizmente ainda não dá. Aí você tem que pensar que o cara é homem, né? Quem que pode ser que não pegou o fragmento, porque a biópsia transbrônquica, biópsia transbrônquica, ela perfura o brônquio e vai às cegas. Então pode ter pego no lugar que não era, apesar de ter uma massa muito grande, né? Uma opacidade muito grande. Pensando aqui, alguém falou extravasamento de contraste por ser de vascularização. Pensaram nisso. Foi chamado a vascular, a ortografia, a aorta pérvide, arco aórtico pérvido com contornos regulares, ausência de extravasamento de contraste ou plush em parênquima pulmonar. Então, na hora que fizeram a arteriografia, não estava babando ou vazando nada.
E aí o indivíduo, eu fiz uma tabelinha para que vocês lembrem. Esse caso é um caso meu, viu? Caso de residência. Trouxe para apresentar para vocês. Não, residência não, eu já devia ser, eu acho que, não, eu acabei em 2008, perdão. Isso aqui já devia ser algum caso de algum residente que estava rodando comigo. Caso de algum residente lá. Mas, na realidade, estava no meu nome, então era um caso meu que algum residente acompanhou. Vamos lá, olha só, hemoglobina, 11, do 11 quando ele chegou, 7,53, recebeu 2 bolsas para 8, perdeu 2 bolsas, passou para 9,8, 10,2, perdeu mais 2 bolsas. Ele recebeu 6 concentrados de hemácia e estava perdendo sangue. Então estava vazando por algum lugar. E aí, gente? Nova broncoscopia foi solicitada. Pô, esse cara está perdendo sangue por alguma coisa, vamos ver o que está acontecendo. Discreta quantidade de sangue no segmento ápico posterior esquerdo. Nós tivemos mais uma perda. E aí, gente? Quem chuta aí alguma coisa? Eu trouxe isso para vocês. Não, ele está vivo até hoje, esse cara, viu? Está vivo até hoje. Até hoje eu não sei, mas até o 2018, 2019 ele estava vivo. Né? Ver que o Covid matou ele esse ano aí. O fato é que eu trago esses casos para vocês porque a gente discute muito conceito. E às vezes as pessoas ficam tratando todo tipo de opacidade como pneumonia. Não é incomum chegar aqui no meu consultório um paciente com a pneumonia de evolução lenta, que eles falam, aqui com 6 meses de tratamento, não melhora, pneumonia, a mancha não some. Gente, não é pneumonia, né? Com algumas exceções, né? Então, vamos em frente. Aí pensaram brilhantemente, será que isso aqui não é do estômago? Né? Vocês pensaram nisso também? Será que ele não está tendo algum sangramento digestivo alto e ele está voltando? Tá, né? Quem sabe? Né? Mas aí o exame era normal. Então não tinha nenhum tipo de sangramento oriundo do trato digestivo. Foi realizada uma proposta cirúrgica. Quem concorda com isso? Para uma toracotomia, abrir o peito dele e fazer uma lobectomia superior esquerda. Quem concorda? Acha que a gente poderia fazer isso ou não? Vamos pensar. Na realidade, foi até eu que propus essa intervenção cirúrgica. A família ficou muito brava na ocasião, que não queria operar o pai. Tinha um risco grande, o paciente tabagista, enfisematoso, mas é agressivo. É abrir o tórax, arrancar 2 arcos costais e tirar um lobo inteiro, né? Então foi a minha proposta na ocasião. E aí eu entrei nessa cirurgia, eu auxiliei. Então esse é um pulmão de um paciente fumante, pigmentos antracóticos, é o lobo superior. Aqui nós retiramos todo o segmento do lobo superior, né? E permaneceu aqui o pulmão com pigmentos antracóticos. Que bonita essa imagem aqui, né? O pulmão é um órgão fantástico, né? Essa é uma cirurgia que dá dor depois, gente, sabe? Tem que abrir, tem que mexer, é um negócio. Isso, na minha época, era feito aberto. Hoje em dia a gente está fazendo isso por vídeo, sabe? SUS fazia aberto, não tinha condições. Hoje, com os grampeadores novos, faz isso por vídeo, né? Dependendo da cirurgia. Outras não abrem porque você consegue ver isso de forma bem clara, né? Isso aqui foi tudo em São Paulo, tá, gente? Isso aqui foi tudo feito
Por que tem tantas imagens? Porque tinha muito residente, muita disciplina, muito chefe, muita discussão, né? Então, é um estudo bem, o paciente foi bem olhado. A sorte dele é que ele foi atropelado e caiu lá, né? Vamos lá, então aqui já está arrumadinho, né? Tudo certinho, tudo já não tem mais sangramento algum, né? Dizem lá na cirurgia de tórax que você só pode fechar o indivíduo numa cirurgia, ver se tem um sangramento, depois que você jogar soro, aspirar e o residente puder beber água, né? Tem que estar limpinha, tem que estar clarinha. Vocês vão aprender isso quando quem for cirurgião aí. Então é uma nova foto só, mostrando aquele mesmo procedimento. Vou passar para vocês. Essa é a peça. E aí? O que vocês chutariam? Lógico, foi para o anátomo patológico, mas uma característica de um pulmão de fumante, né? Aqui eu tinha um tecido necrótico muito importante, né? Eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem a correlação da radiologia com a anatomia, né? Olha como que a gente consegue entender, quando a gente entende a anatomia, a gente entende a radiologia, né? Áreas de necrose, né? Provavelmente aqui é que devia estar babando aquele sangue. Os pigmentos antracóticos, né? Olha, áreas de necrose, né? Áreas de necrose. E o diagnóstico, como vocês não... Alguém falou aí, carcinoma pouco diferenciado com extensas áreas de necrose. Esse paciente ele ficou bem, ele conseguiu ser curado. Ele não tinha metástase e realizou todo o procedimento com oncologia. Depois de 5 anos ele ficou bem. Isso que eu falei com vocês que até 2018, 2019 eu acompanhei, sabia da história dele, ele estava bem, estava tranquilo. E aí foi justamente essa moto que atropelou ele que salvou esse indivíduo, né? E aí você vê, então chega no pronto-socorro, dá um antibiótico, manda o cara embora para casa. Se ele não tivesse tendo um sangramento, se ele não tivesse uma área de necrose e abaixando a hemoglobina, ninguém ia ver, nem ia deixar isso aí até isso provavelmente criar foco de metástase e seguir em frente, né? E aí, gente, o que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um pouquinho as câmeras aqui, quem puder, quem não puder, tudo bem, mas vamos discutir um pouquinho o que vocês acham, quais as dificuldades no caso desse. Vamos lá. Vai estar jantando. Peraí. O Roberto está aqui, quem quiser, gente. Quem quiser. Mas vai ter um dia que eu vou botar vocês todo mundo na minha câmera aí, para a gente conversar. A gente perder um pouco a vergonha aí das coisas. Deixa eu só tirar aqui uma lista de presença. Vamos lá, gente. Então, o que vocês acharam? A gente fez aqui uma pequena avaliação. Pode abrir a câmera para me ver vocês. Eu só conheço 2 pessoas aí por áudio, por vídeo, perdão. A gente possa
Começar um pouquinho. Está conectado. Oi, Roberta. Quem puder aí. Eu trouxe esses anos para vocês, para a gente poder, esses casos assim, primeiro que fica um pouco menos chato a aula, né? E a gente começa a pensar. Então, guardem isso para a vida de vocês. Quando vocês avaliarem uma opacidade, essa opacidade pode ser uma pneumonia? Pode. Ela pode ser um tumor? Pode. Tem tumores que mimetizam pneumonia. Por outro lado, eu preciso saber história clínica. Então, eu preciso avaliar quanto tempo de evolução, se esse paciente fuma, se esse paciente tem alguma comorbidade que pode facilitar, se já foi tratado e não está resolvendo, mas espera aí, uma pneumonia que tratou com vários antibióticos não melhora, né? Então, é importante a gente entender que, às vezes, sangue dentro do alvéolo, ele vai virar uma opacidade. Então, preenchimento alveolar vai virar uma opacidade, né? E pode ser por sangue, pode ser por pulso, pode ser por alguma secreção, pode ser por proteína, na proteinose alveolar, por exemplo. A gente vai criando esses diagnósticos diferenciados. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, rápido, um casinho bem rapidinho, que vai ser os próximos, vão ser assim. Eu tinha um homem de 32 anos de idade, há 15 dias com febre, calafrio, tosse seca. Há 2 dias, a tosse tornou-se purulenta, com grande quantidade de expectoração purulenta. Tabagista, cerca de 10 anos, maço e etilista, de aguardente, encontrava-se taquipneico, com estertores e freno tóraco vocal aumentado na base direita. Então, vamos lá. Jovem, 15 dias com febre, calafrio, tosse seca. Há 2 dias tornou-se purulenta com grande volume de expectoração. Tabagista, etilista e com um quadro clínico debilitado, frequência cardíaca alta. Olha isso aí. Então, é um raio-x de tórax, onde a gente observa aqui no abdômen inferior, eu tenho aqui, ó, seio costofêmico preservado, não tem derrame, né? Eu vejo primeiro a caixa torácica, vejo a parte do mediastino, mas vamos correr aqui para o parênquima. Ó, opa, na hora que eu faço aqui, eu vejo que não tem nada, mas quando eu comparo um lado com o outro, eu observo que eu tenho uma opacidade, vocês concordam? Eu chamo a atenção, e aqui no meio parece que tem o quê, ó? Tem um preto no meio, né? Parece que ela tem uma cavidade, ou tem até um nível líquido, que a gente chama, né? Parece que tem ar aqui. Eu tenho uma opacidade com ar dentro. Eu tenho que ficar pensando. O que vocês pensariam nesse caso? Hipótese. Ó, olha como o perfil auxilia a gente demais. Olha aqui. Uma opacidade. Aqui, ó. Considerando que o senhor tinha falado antes, que geralmente na caverna tuberculosa, geralmente tem uma parte mais escura no meio, né? E aí, às vezes, ela pode ter sido preenchida com essa expectoração, mas geralmente a caverna ela é em ápice, né? Outra coisa, vocês vão ver que a caverna, eu vou dar uma aula para vocês disso, a caverna, geralmente, ela pode ser acometida por doença fúngica e fazer uma aspergilose. Aqui, nesse caso, é um paciente que está com uma doença de curto tempo. Vamos pensar, se ele tivesse uma tuberculose, ele teria um tempo maior de história. Ele teria um tempo maior de clínica. E é 15 dias que ele está assim. Lembrar disso, gente. Paciente etilista, pensar em pneumonia. E geralmente pensar em abscesso pulmonar, né? Quando esse abscesso pulmonar, ele drena, ele encontra um brônquio de grande calibre, ele drena essa secreção, e aí acontece uma expectoração em grande quantidade, como ele diz, chama vômica. Ele começa a sair uma secreção com cheiro de podre em grande quantidade. Geralmente é quando esse abscesso rompe e ele acha um trajeto para sair.
Isso aqui é uma imagem característica de um abscesso, né? Se eu acho que se tem uma imagem, mas não tem. Mas eu não quero que vocês esqueçam isso, tá? Então, se eu tenho uma imagem arredondada com ar no meio, pode ser várias coisas. Mas se tem uma história desse, um paciente jovem, etilista, geralmente morador de rua, o que acontece? Bebe todas, dorme, microaspira, faz pneumonias por aspiração e às vezes pode fazer abscesso. Então, é uma das causas. Outra coisa que também dá abscesso é paciente com bronquiectasias, que são algumas doenças, após tuberculose, por exemplo, que fazem os brônquios ficarem cheios de sequelas, borrachados, aumentados, né? São brônquios tortuosos. E, às vezes, por múltiplas infecções, eles podem também causar isso, tá? Beleza? Trouxe aí uns casinhos para vocês. Nós vamos começar a ter mais casos agora. A partir da próxima aula, são pequenas histórias e imagem. Pequenas histórias e imagem. Para ficar um pouquinho mais dinâmico. E aí eu vou pedir que vocês percam um pouco da vergonha, que a gente possa estar aqui ouvindo o rosto de vocês, para que a gente possa estar participando mais ativamente, tá? Não tem problema errar. Eu lembro quando eu estava fora do Brasil, os americanos falavam assim, fale errado, mas não evite, né? Então a gente tinha medo de expor minha opinião, por conta, às vezes, talvez do inglês não tão elaborado. Fale, erre, né? Mas não fique lá esperando. Eu acho que isso que a gente tem que fazer agora. Vocês estão num momento disso, né? Depois que vocês tiverem você e o paciente de vocês, aí fica chato errar. Mas agora não. Agora é hora de errar, é hora de acertar, é hora de falar as coisas. Porque vocês falam e depois não esquece mais. Tá? Então, vamos trabalhando isso aí. Combinado, gente? Respeitando aí o nosso limite de horário, eu quero ser sempre bater no horário com vocês, não estender para os outros compromissos que vocês assumiram e também para não ficar uma aula tão maçante, tá? Eu tomei uma decisão que eu não vou dar prova para vocês, não. Mas isso eu não quero que também amanhã não tenha mais aluno aqui, né? Assistindo o curso, porque não vai ter prova. Eu vou fazer um pequeno trabalho, eu vou dar um trabalho para vocês, vocês vão me encaminhar, tá? Para que a gente possa, talvez eu vou te dar alguns casos, vocês vão responder e me mandar esse trabalho depois, tá bom? Eu preciso conferir, talvez vocês possam me ajudar. Realmente essas coisas online está me deixando um pouquinho confuso. Até quando que a gente vai nesse programa de vocês? Vocês vão tirar férias a partir de quando? Não tem uma data, vocês vão ficar direto? Como é que vai ser? A gente vai entrar de férias dia 23 de dezembro, e aí vai ficar janeiro inteiro de férias e volta em fevereiro. Olha, provavelmente o nosso curso vai acabar bem antes, né? Porque nós estamos vendo o cronograma direitinho, né? Não teve eu vou tentar manter. Então, eu vou manter com vocês as aulas, mas provavelmente muito antes de 23 de dezembro, dezembro, né? Que você falou. Nós vamos acabar lá para o início de dezembro. Então, vai ser o mês que vem. A gente já finaliza, mas eu vou dar esse trabalhinho para vocês no final para ser como a nota final de prova, tá bom? Pede para o pessoal não deixar de frequentar as aulas por conta da presença, tá bom? Que isso eu estou contabilizando, tá? Porque, na realidade, gente, isso é um curso optativo, é um curso que, se vocês não vierem, não vão ser reprovados. Mas faz uma diferença, vocês vão ver que depois que vocês fazem esse curso, vocês vão ver, não é que vocês vão sair sabendo tudo, ninguém sabe tudo. Mas o olho começa a ver diferente, fica mais crítico, o raio-x vai ficando mais fácil, e isso faz toda a diferença para vocês, principalmente nas provas de residência, que já tem as provas práticas. E às vezes não tenha dúvida, vai ter um raio-x lá, e aí? Caso clínico, né? Então, além disso, né, para que vocês também sejam bons médicos, sejam bons clínicos, tá bom? Combinado, gente? Bom falar com vocês aí. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aí.